Boa noite, vamos fazer a prece inicial. Pai, obrigado por estarmos reunidos para o estudo da noite de hoje da Casa de Conselheiro. E que todos que aqui se encontram, Pai, possam se sentir fortalecidos com as tuas bênçãos de paz. Deus, nosso Pai bom e misericordioso, aos amigos da Casa de Conselheiro, agradecemos pela oportunidade que dai-nos a todos os nossos espíritos de elevação e ascensão, que precisamos tanto de Ti, da Tua ajuda e do Teu amparo e da Tua misericórdia, para todas as nossas desavenças e todos os nossos problemas. Pai, como eternos pedintes que somos, peço que também tudo o que está acontecendo possa tocar no interior de cada um de Teus filhos, para que nós possamos entender que o mais importante é o amor. Pedimos, Pai amado, que em Teu nome, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e de Conselheiro Amigo, para que possamos dar início da reunião da noite de hoje. Pedimos também que abençoe a nossa irmã Mônica, que vai dirigir os nossos pensamentos e que possa fazer o estudo da melhor maneira possível. Fique conosco, Senhor, pois muito precisamos de Ti, agora e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã Gisele pela prece de abertura, preparando o nosso ambiente, os nossos corações, para as nossas reflexões na noite de hoje. Continuamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na parte que trata da vida espírita, e vamos continuar aqui conversando sobre os itens que vão falar a respeito da recordação da existência corporal que esses espíritos levam consigo quando retornam ao mundo dos espíritos. Então, lá nos itens 315 e 316, Kardec vai indagar dos espíritos se aqueles irmãos que acabaram de deixar a vida física e que na carne se dedicaram às experiências no campo da arte, da ciência, que eram artistas dedicados, apaixonados pelas suas obras, os cientistas empenhados nas suas produções, se esses sentimentos acompanham no retorno à vida espiritual. E os espíritos vão dizer para Kardec que quando essas almas retornam ao mundo dos espíritos, as percepções que esses irmãos têm a respeito das obras que eles vinham executando, elas se modificam bastante com relação a tudo que eles vinham produzindo até então. No livro Consolador, na parte intitulada Arte, que na verdade é uma subdivisão do tema sentimento que Emmanuel vai tratar, ele vai trazer para nós vários esclarecimentos para que a gente possa entender melhor como é o processo, desses irmãos que se dedicam a essas atividades artísticas. O primeiro ponto que Emmanuel traz para nós é que o psiquismo dessas criaturas ele já é, em realidade, muito diferente do psiquismo da grande maioria de todos nós. Esses irmãos, até por terem habilidades diferenciadas, uma percepção de determinadas coisas mais apuradas, a forma com que eles lidam com a vida, com a realidade, muitas das vezes é taxada pelas outras pessoas como excêntrica, diferenciada, mas que isso na realidade se deve sim a essa estrutura de percepção de vida, de mente diferente que esses irmãos têm da grande maioria de nós. Ele traz também a informação
de que muitas das vezes essas produções artísticas, elas são fruto de algo que esses irmãos contemplaram e que existe no mundo dos espíritos, não é? Ou ele cita o exemplo de romances, produções literárias ou pinturas, onde o que a gente vai contemplar, o que a gente vai examinar, muitas das vezes são reminiscências que esses irmãos trazem de várias experiências passadas. Porque, como nós imaginamos, como nós sabemos, esse dom das artes, ele não é uma coisa adquirida em apenas uma experiência. Isso vem sendo burilado ao longo de várias experiências, de várias existências, que muitas vezes contam, sim, com o concurso da educação daquele dom, não é? Um grande pintor que já traz consigo o dom da pintura, o despertamento para essa expressão artística, quando ele consegue meios de frequentar uma boa escola, quando ele consegue aliar a técnica, né, o recurso da técnica, aquela bagagem que ele já traz, nós vamos aí contemplar obras belíssimas no nosso ponto de entendimento. Mas na realidade, Emmanuel também coloca que tudo isso que nós vamos contemplar são reflexos muito pálidos daquilo que na realidade esses irmãos gostariam de expressar, que tem dentro das suas mentes, dos seus sentimentos, e quando aquilo toma forma no plano físico, né, se torna na realidade um reflexo muito pálido do que existe no plano das ideias. Numa outra fonte, nós temos no livro Obras Póstumas de Allan Kardec o capítulo intitulado Música Celeste. São Luís vai trazer para nós o caso bastante interessante de uma jovem musicista que era acompanhada pelo espírito Bellini, era tutelada pelo espírito Bellini, e que durante ela é levada a um transe mediúnico, sonambúlico. Durante esse transe, ela é levada a contemplar harmonias muito bonitas e ela fica deslumbrada com a música, a tal ponto que ela chega a sentir receio de se desligar da matéria do corpo, arrebatada pela beleza da música que ela percebe, que ela é levada a contemplar, e ela pede para que as pessoas a despertem para que ela não seja arrebatada. E São Luís aí, numa comunicação posterior, dá conta ao pai daquela jovem de que aquilo tinha acontecido com ela porque Bellini havia advertido de que as obras que ela estava produzindo poderiam ser muito melhores, né? Muito mais bonitas, mais expressivas, e ela duvida desses apontamentos. Então São Luís coloca que ela é levada àquele transe para que ela não duvide mais. E mais adiante, no capítulo seguinte, chamado Música Espírita, nós temos o depoimento de Rossini, falando a respeito da harmonia, discorrendo a respeito da harmonia, e como ele traz colocações bonitas ali, né, a respeito do que é realmente a harmonia. E um dos pontos que ele toca é de que, na verdade, quando um artista percebe a harmonia e pretende trazer isso para o campo das formas, são várias as limitações, né? Do artista que percebe a harmonia, quando traduz para o campo das formas,
já existe uma perda, né, da qualidade daquilo que ele testemunhou, e os ouvidos ou os olhos de quem vai ouvir, né, também já não conseguem ter uma percepção tão rica. Vamos imaginar, né, nós aqui com os nossos olhos limitados, contemplando cores que dependem muitas das vezes da incidência de luz. Então os nossos órgãos dos sentidos, eles são limitados em todos os aspectos. E o que Rossini coloca é que essas percepções, esses estímulos dessas harmonias, elas são muito maiores de tudo aquilo que a gente possa imaginar e possa expressar. É uma leitura muito interessante, vale a pena conferir, e a gente fica realmente deslumbrado com aquilo que ele coloca ali para nós. E a gente está falando isso para que a gente possa realmente ter uma ideia, né, de que muitas das vezes esses irmãos que se dedicaram tanto a isso durante a sua vida física, no momento em que eles se encontram na vida espiritual, percebendo ali como as suas percepções elas são dilatadas, como são diferenciadas, né? Aquela obra muitas das vezes vai perder o sentido, vai dizer, puxa vida, mas isso aí que eu gostava tanto, né? Podia ser tão melhor, tudo que existe aqui é tão maior, é tão mais bonito, e a gente não consegue traduzir fielmente nada dessas percepções que a gente recebe de Deus. Numa das colocações que Emmanuel faz, ele diz que na verdade é uma forma de mediunidade, né? O artista é o médium do belo. Então são colocações muito bonitas, e como se muda de ponto de vista quando se tem na realidade uma percepção maior, mais dilatada de tudo isso que existe. No mesmo caminho, lá na questão seguinte, na 317, é perguntado se depois do desencarne, se os espíritos conservariam o amor pela pátria. E o princípio é o mesmo, né? Quanto mais dilatadas as percepções do espírito, quanto mais adiantado, mais desmaterializado, o espírito vai perceber que, na realidade, a questão de nacionalidade, a pátria é onde o coração se sente acolhido, né? O nosso lar é onde estão os nossos entes queridos. Então tudo muda de face, tudo muda de figura. Qual é a pátria do espírito? A pátria do espírito é o universo, né? A pátria do espírito é onde estão reunidos ali os corações amigos, aonde a identidade de pendores, de aspirações, faz com que almas afins se reúnam, né? Então a pátria do espírito é em todo lugar, relembrando a fala de Jesus, né? E aí se modifica a noção de nacionalidade, de familiaridade, né? A fala de Jesus, quem são minha mãe, quem são meus irmãos, demonstrando para nós que na realidade o que vai importar muito mais do que os laços sanguíneos do corpo que se desfazem com a falta desse, o que vai permanecer são os laços de afeto. Os laços de afeto e de amor é que vão ditar esses compromissos, né, esses liames que vão unir esses espíritos em famílias, não é? Nas questões seguintes, na 318 e na 319, Kardec pergunta se as ideias das criaturas se modificam nessa condição de espírito. E eles respondem que não poderia ser diferente, né? O espírito, quando liberto do corpo, percebendo que os seus sentidos eles são mais dilatados, tudo para ele muda de perspectiva, né? As ideias elas se aclaram, as percepções elas são diferenciadas. Há
uma forma de encarar a vida de um jeito totalmente diferente. Primeiro porque se percebe que na realidade, muitas das vezes aquilo que se dava um valor e uma importância enorme, como nós já vimos nos itens anteriores, tudo muda muito de perspectiva. Adquire um peso diferente, uma cor diferente, alguma coisa que se achava tão importante, tão preciosa, a que se dava tanto valor, né? Quando se chega diante da verdadeira vida, à medida em que esse espírito ele vai deixando de lado a influência da matéria e crescendo nas percepções da espiritualidade, vai se desmaterializando, muito diferente se torna a maneira como ele encara as coisas. Quando ele deseja realmente, quando ele aspira a um crescimento, a uma melhoria, e principalmente, né, quando ele pôde, de alguma maneira, ainda durante a experiência física, acordar para os verdadeiros valores do Evangelho, né? O Espiritismo, a doutrina espírita é uma ferramenta muito importante. O próprio Bellini fala que quando o Espiritismo ele estiver mais presente nas manifestações artísticas, ele vai agir como um depurador, porque à medida que as criaturas acordem para valores mais elevados e consigam mudar sua perspectiva de vida, ainda durante a experiência do corpo, o que se vai buscar é sempre alguma coisa melhor. Então, que isso também vai se traduzir na experiência da produção de arte. Ele fala que muitas das vezes o que nós temos hoje são manifestações de arte que não remetem à criatura para alguma coisa superior, né? Temos manifestações ainda muito grosseiras que, ao contrário, fazem despertar valores como materialidade, sensualidade. Isso tudo são âncoras que prendem cada vez mais a criatura à terra. E quando a gente consegue, ainda no corpo, vivenciar situações e perceber estímulos que levem o pensamento da criatura a Deus, né? Isso tudo se modifica de uma forma muito radical. Então, as percepções desses espíritos, quando eles retornam ali, elas se modificam sim, né? Ele se vê confrontado pela realidade da vida que não é, na verdade, nada disso que temos aqui, né? Aquilo a que ele ligava tanto valor, na verdade, eram estações de passagem, né? O destino final, na realidade, é aquilo que está se apresentando para ele naquele momento. E a pergunta subsequente que a gente ouve também muito, né? Talvez até muitos de nós já tenhamos nos feito, é de que se afinal de contas nós encarnamos e desencarnamos tantas vezes, né? Se voltamos tantas vezes ao plano espiritual e de lá viemos, por que acontece esse estranhamento que fica tão registrado, tão patente em tantas obras mediúnicas que nós temos relato, ou mesmo durante as sessões mediúnicas, né? Esse estranhamento tão grande, por que é que isso acontece se no final das contas esse movimento de ir e vir para nós, ele é tão natural e tão corriqueiro? E os espíritos vão nos lembrar que isso na realidade se dá pela questão da perturbação, né? Todos nós já vimos, estudamos, que quando esse desencarnante, o postulante a desencarnar, né?
ele retorna à vida espiritual, ele é tomado no momento de perturbação, né? E suas ideias ficam um pouco embaçadas, ele não tem uma ideia muito clara do que está se passando, do que está havendo com ele, lançando mão de uma outra literatura, falando a respeito do corpo espiritual no momento do desencarne, que sofre todo aquele movimento de retração e expansão também. Tudo isso faz com que o espírito realmente experimente alguns momentos de confusão mental até que ele possa se assenhorear dos seus arquivos de memória, das suas experiências, não apenas essa última que ele acaba de deixar, que vai se apagando, mas realmente daquelas experiências anteriores que ele teve, e aí aos poucos ele vai se assenhoreando dessa nova vida. E nós também não podemos esquecer que muitas das vezes não são todas as vezes em que nós retornamos à pátria espiritual que nós temos plena condição de perceber tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né? Lembrando mais uma vez que Emmanuel falava dos afogados na carne, e quando nós retornamos ainda tão carregados dessas experiências, com a nossa mente tão fixada nas vivências do corpo, como é difícil para que esse espírito consiga realmente se libertar dessas experiências, né? Se libertar dessas memórias, dessas vivências. E vamos lembrar também daquilo que nós já examinamos nas questões anteriores, no tocante à memória, de que somente é dado ao espírito recordar, né, daquilo que foi crucial, que é necessário, essencial ao seu crescimento, ao seu aprimoramento. E muitos de nós, nessas nossas idas e vindas, retornamos lá ao mundo espiritual em condições muito difíceis, não é? Talvez até mesmo sem condições de registrar de maneira adequada tudo aquilo que lá vivemos, pela questão da nossa mente ainda muito ocupada com as coisas da terra e com aquela fixação mental. A literatura mediúnica é farta em relatar para nós espíritos que chegam muitas das vezes a perder a sua conformação perispiritual por aquilo que eles chamam de monoideísmo, né? A mente fixada em determinados acontecimentos, e esses espíritos às vezes são levados a reencarnar até de uma maneira em que eles não podem expressar a sua vontade, né? Isso se dá pela assistência de espíritos amigos, de corações queridos, que ficam encarregados ali de providenciar uma nova experiência para que aquela criatura consiga se libertar daquela condição de monoideísmo. Então, muitas das vezes, esse nosso retorno à pátria espiritual, ele não se deu de forma tão consciente, nem tão suave, nem tão tranquila. Se nós desejamos realmente, no momento do nosso retorno à pátria espiritual, poder usufruir de todo o conhecimento, de todas as possibilidades que isso vai nos trazer, talvez seja o caso de amadurecermos o pensamento, a reflexão de que precisamos começar a preparar esse retorno agora, não é ainda na nossa experiência atual, para que possamos retornar em condições de ter uma ideia do que vai nos aguardar, para que cheguemos com a nossa mente lúcida, mas desperta, né? E para que esse tempo de perturbação, que é inerente, ele dure o menor tempo possível, para que possamos aproveitar as experiências, não apenas aqui,
mas lá também com tudo que ele tem de mais enriquecedor, né? Com todas essas potencialidades, essas oportunidades tão dilatadas que um espírito livre goza, não é? Um espírito que já percebe a sua real condição e que consegue ir se desmaterializando, fazendo com que a influência da carne e da matéria ela seja encarada pelo prisma que ela realmente precisa ser encarada, como oportunidade de trabalho, de crescimento, mas não como fim em si mesmo da existência, né? Que o fim em si mesmo da existência compreende aí outros valores. Bem, eram essas as reflexões que nós tínhamos na noite de hoje, nos socorrendo aqui de Kardec, também do pensamento de Miramês, que vai sempre trazer para nós essa necessidade urgente da evangelização da criatura, da educação do sentimento, do aprimoramento dos nossos pensamentos, para que nós possamos, quando de retorno à pátria espiritual, fazê-lo nas melhores condições possíveis. Então agradecemos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, por mais uma oportunidade de crescimento, de estudo, de aprimoramento, e que possamos, Senhor, ter diante de nossas mentes o sol do Teu Evangelho, clareando os nossos caminhos, apontando o rumo da nossa jornada na direção da vida real e do que realmente vai trazer para nós o sol do Teu pensamento e da Tua presença, Mestre. Graças a Deus.